Nos últimos dias, uma pesquisa caiu como uma bomba nos bastidores de Brasília. E não foi por acaso. O Instituto Paraná Pesquisas revelou um fenômeno raríssimo na política brasileira. Um pré-candidato conseguindo herdar, quase que automaticamente, entre 90% a 95% do eleitorado de outro candidato. Isso animou muita gente. Os números parecem uma largada de foguete para 2026. Mas existe um detalhe que ninguém está falando. Um ponto cego matemático escondido nesses mesmos dados. E ele pode ser a diferença entre chegar ao segundo turno com força ou travar antes mesmo de começar a disputa real. Porque transferir votos não é a mesma coisa que ganhar eleição. E os mesmos números que mostram o potencial também revelam o limite exato dessa estratégia. Hoje vamos decodificar o que as pesquisas estão gritando, mas que quase ninguém consegue ouvir. Fica comigo. Vamos contextualizar rapidamente para quem não mergulhou nos números. A análise do Instituto Paraná Pesquisas, comandada pelo diretor Murilo Hidalgo, trouxe dados explosivos. A transferência de votos de Jair Bolsonaro para Flávio Bolsonaro já está consolidada em 90% a 95%. Traduzindo, o candidato não vai começar do zero. Ele herda um exército eleitoral pronto, mobilizado, fiel. O piso dele já é alto, muito alto. Além disso, 80% da população conhece Flávio Bolsonaro apenas de nome. E isso, estrategicamente, é uma tela em branco gigante para a construção de imagem. A aposta, o conceito do Bolsonaro moderado. Manter a base fiel, mas suavizar as arestas para conquistar o centro e romper o teto de rejeição. No papel, a estratégia é perfeita. O potencial de crescimento existe, e os números provam isso. Mas é exatamente aqui, no momento em que todos estão animados com o crescimento, que a análise precisa ficar cirúrgica, porque os mesmos dados que mostram força também revelam o limite fatal. Transferir votos mantém a base, mas não ganha a eleição. Vamos ser muito claros, o que a pesquisa mostra é uma eficiência brutal na transferência de capital político. O pai aponta, o filho recebe. Isso é raro, isso é poderoso. Garante que o candidato vá para o segundo turno? Muito provavelmente. Garante competitividade? Sim. Garante vitória? Aí começa o problema. Porque herdar o eleitor fiel significa também herdar o teto desse eleitorado. E mais, significa herdar a rejeição consolidada, que vem no mesmo pacote. Olha só a matemática. Se 95% dos eleitores de Bolsonaro transferem o voto, 95% dos que rejeitavam Bolsonaro também transferem a rejeição. É automático. Quem não votava no pai tende a não votar no filho automaticamente, especialmente se a narrativa permanecer a mesma. Então, o crescimento inicial que estamos vendo nas pesquisas não é ainda expansão do eleitorado. É o que chamamos de ajuste de recall. É o eleitor descobrindo que existe uma opção e se realinhando com suas preferências anteriores. Isso gera uma curva de crescimento rápido no começo e enche os olhos dos marqueteiros e dos apoiadores. Mas cuidado! Toda candidatura herdeia cresce rápido no início e depois descobre onde está o teto de concreto. O desafio não é convencer quem já veste a camisa. O desafio é convencer quem olhou para o governo anterior e disse não. E até agora, os números mostram transferência, não mostram expansão. E sem expansão, não tem segundo turno vencido. E aqui mora o verdadeiro divisor de águas, o problema matemático do segundo turno. Murilo Hidalgo citou na entrevista um cenário de polarização extrema. Possivelmente um 52% contra 48%, margem apertada, tudo se decide do fio da navalha. Mas aqui está a chave que muita gente ignora e que decide eleições presidenciais. O segundo turno não é sobre quem tem mais fãs, é sobre quem assusta menos. Deixa eu te mostrar a matemática real do Brasil. O país tem, grosso modo, 30% de esquerda convicta nunca vota na direita. 30% de direita convicta nunca vota na esquerda. 40% do meio, o tal do centro, ou o eleitor nem um nem outro. Esses 40% decidem tudo, sempre. E aqui está o ponto.
Esse eleitor do meio não vota por paixão, ele vota por desconforto. Ele vota contra quem ele acha pior. Ele escolhe o menos pior. É o voto de rejeição invertida. Agora, conecta aos pontos. Se a estratégia for apenas consolidar a base herdada, a rejeição herdada vem junto no pacote. E se a sua rejeição estiver acima de 50% mais um voto, matematicamente, você perdeu. Não importa o quão apaixonados, engajados e mobilizados sejam seus 48%. Se o outro lado tem 52% que vota contra você, não necessariamente a favor do adversário, acabou o jogo. A pesquisa mostra que o cenário está aberto, mostra que há potencial, mas também mostra que a margem de erro é zero. Se a rejeição não cair drasticamente, a vantagem inicial de ser conhecido vira um bloqueio final intransponível. E aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Como você desce a rejeição sem perder a base que te colocou no segundo turno? E é exatamente para resolver essa equação que surge a tese do Bolsonaro moderado. Do papel, parece genial, parece óbvio até. Você pega o nome forte, a marca que mobiliza milhões, e tira as arestas polêmicas. Você modera o discurso, suaviza o tom, amplia o diálogo. Conversa com a Faria Lima, conversa com o agro, conversa com o centro, e mantém a base fiel ao mesmo tempo. Problema? Isso é extremamente difícil de executar e pode explodir nas duas pontas. Vamos dissecar o dilema? Lado A. A base. O que fez a base bolsonarista ser tão leal, tão engajada, tão mobilizada não foi a moderação, foi o combate, foi a postura incisiva, foi o enfrentamento direto, foi o nós contra eles. Se o candidato modera demais para agradar o centro e os formadores de opinião, ele corre o risco de esfriar a base que o sustenta. O eleitor raiz pode olhar e dizer: esse não é o original, esse é genérico. E aí a mobilização cai, a paixão esfria e a eleição vira técnica. E técnica sem paixão perde para quem tem máquina. Lado B, o centro. Por outro lado, se ele modera de menos, o eleitor de centro, aquele que decidiu a eleição de 2022 no sufoco, continua vendo os mesmos motivos para rejeitar. Ele olha e pensa, é o mesmo discurso, só que com outra pessoa falando. E o teto de rejeição permanece intacto. O paradoxo. O mesmo discurso que tenta ampliar o eleitorado pode gerar desconfiança nos dois lados. A base acha que você está traindo os princípios. O centro acha que você está fingindo. É o clássico problema do cobertor curto. Quando você puxa para cobrir os pés, descobre o peito. Quando cobre o peito, gela os pés. A pesquisa qualitativa aponta que esse é o caminho. E pode até ser, mas a execução disso é uma linha muito tênue entre a genialidade política e a perda total de identidade. E identidade perdida não se recupera com marketing. Nunca. Agora, vamos subir o nível da análise para onde ela realmente importa. Esqueça, por um momento, ideologia, esqueça a narrativa, esqueça a guerra cultural. Vamos falar do que realmente vira voto na urna. A entrevista do Paraná Pesquisas trouxe um ponto que muita gente passou batido, mas que é absolutamente fundamental: a economia real. E não estamos falando de PIB, taxa Selic, balança comercial ou gráficos que aparecem no Jornal Nacional. Estamos falando de economia real, a que o brasileiro sente na pele. A pesquisa detectou algo brutal. Para o eleitor médio, economia é sinônimo de supermercado e consumo. Pronto, só isso. O brasileiro médio não quer saber se o desemprego caiu 0,1% na planilha do IBGE. Ele não quer saber se a inflação está dentro da meta. Ele quer saber se o carrinho de compras está mais cheio ou mais vazio do que no ano passado. Ele quer saber se consegue trocar de celular, se consegue financiar uma moto, se consegue pagar a mensalidade da faculdade do filho sem desespero. Essa é a economia que decide a eleição. E aqui está o ponto crítico. Se a percepção de consumo não melhorar até 2026, o governo atual sangra. E isso abre uma avenida gigante para a oposição. Mas o inverso é verdadeiro. Se o poder de compra reagir, se o brasileiro sentir que está conseguindo comprar mais, o discurso ideológico da oposição perde força. Porque, no final das contas, a frase que resume esse cenário é essa: se o bolso não muda, a narrativa não salva. Nenhuma estratégia de marketing, seja de paz e amor,
seja de Deus, pátria e família, resiste a um eleitor que sente que empobreceu. É aqui, na gôndola do mercado, no preço do arroz, do feijão, do óleo. É aqui que a eleição de 2026 começa a ser desenhada. E esse fator está completamente fora de qualquer controle da oposição. Então, vamos fechar a conta? Resumindo o cenário traçado pela pesquisa do Paraná, lado A, o potencial inegável. Flávio Bolsonaro larga com um tamanho que a maioria dos políticos leva uma vida inteira para construir. A transferência de votos é real, é massiva, é consolidada. Ele não começa do zero, ele começa no terceiro andar. Lado B, o limite ainda não rompido. Até aqui, o crescimento é orgânico, é a base voltando para casa, é o recall se ajustando. Mas herdar voto significa herdar rejeição, e a rejeição ainda não caiu. A maratona, como disse Murilo Hidalgo, está apenas começando, e o sucesso desta empreitada depende de equilibrar pratos muito difíceis. Manter a energia da base fiel, enquanto convence quem rejeita o sobrenome de que, dessa vez, a postura será diferente, e torcer para que a economia não melhore no governo atual. São 3 variáveis, e pelo menos 2 delas precisam dar certo. A pergunta que fica para os próximos meses é simples e decisiva. Esse crescimento que estamos vendo agora continua quando bater no teto da rejeição? Ou ele para exatamente onde as eleições costumam ser decididas, nos 40% do meio que votam contra quem eles temem mais? Agora eu quero saber de você. E quero uma análise, não só uma reação. Deixa aqui nos comentários. Você acha que a estratégia do Bolsonaro moderado consegue romper o teto de rejeição? Ou a transferência de votos vem com um limite matemático intransponível? O que pesa mais em 2026? A narrativa ideológica ou o preço do carrinho de compras? Comenta aí, eu leio todos os comentários e respondo os mais analíticos. E se você quer entender política por estratégia, analisando os dados frios, não por torcida, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos movimentos, seja na economia ou nas alianças, vão definir quem chega forte na reta final e quem fica pelo caminho. 2026 parece longe, mas politicamente é amanhã. Te vejo no próximo vídeo.